Quer dizer, quando eu qualifico um lugar como sertão, eu já estou de olho em me apropriar dele, certo? Então, durante muito tempo, essa ocupação do sertão vai ser um tema de enriquecimento dos debates políticos e políticos geográficos do país. E a palavra que, vamos dizer assim, fecha essa discussão é a civilização. A partir de meados do século XIX, é interessante que vai entrando um outro termo para cumprir o mesmo papel, que é a ideia de modernização. Tá? Então, todo aquele papel que o termo civilização cumpriu durante um largo período, vai sendo substituído pelo tema da modernização. A própria República e a própria abolição da escravatura aparecem como elementos de modernização, quer dizer, num contexto modernizador do país. Tá? Isso claríssimo nas discussões republicanas, certo? Quer dizer, o arcaísmo associado à ideia de monarquia, certo? E a forma moderna de governo, certo? Assentada no modelo republicano, certo? Novamente, modernizar é construir o país. Tá? Não se trata da modernização da população. Tá? Modernização da população é educação universal, melhoria dos sistemas de saúde. Isso seria uma meta de modernização da população, mas não é assim que é lida. Certo? Modernização, no contexto brasileiro, fundamentalmente é entendida como equipar o território. Tá? Então, a modernização tem por objeto o espaço, fundamentalmente. São sistemas de engenharia, estradas, usinas, certo? Reformas urbanas. São ações, certo? Sobre o espaço. Quer dizer, o que se busca modernizar é o espaço. Tá? Isso vai adentrar pelo século XX, certo? O Estado Novo, um momento onde, talvez do ponto de vista discursivo, isso fique extremamente claro. Então, novamente, nos discursos do Vargas, o Estado forte, pela sua tarefa, a meta da modernização, o povo sendo parte subalterna nessa construção, certo? E o Vargas, inclusive, criando aquela agência que, para o século XX, vai ter, de certo modo, um papel semelhante ao Instituto Histórico e Geográfico do século XIX, que é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é criado logo no ano de instalação do Estado Novo. Em 1938 é criado o IBGE, em 1937 havia sido criado o Conselho Nacional de Geografia. O IBGE, que além do registro da população, certo? Primeiro censo nacional, 1940, vai trazer um conceito novo que vai ter grande papel nessa reflexão, nessa visão territorialista do país, que é o conceito de região. O IBGE elabora a primeira regionalização brasileira, certo? Quer dizer, é interessante que o governo, que expressa uma profunda concentração de poder, gera agora o conceito para dividir o país em partes, para que essas partes sejam governáveis. E com um uso também ideológico muito rico disso. Quer dizer, o Vargas dizia que a cultura brasileira é a soma das suas culturas regionais. Tá? Então, o conceito... É interessante que boa parte das atuais regiões brasileiras surgem nesse momento. Elas são construções históricas, certo? Por exemplo, Nordeste. Não há Nordeste no século XIX. No século XIX tem o Norte, o Sul, o Oeste em relação ao Rio de Janeiro. Quer dizer, o Nordeste é uma construção, e é uma construção dos anos 30. O regionalismo gaúcho. O caso do regionalismo gaúcho é fantástico, porque
nesse momento, já as elites rio-grandenses são da Serra, são descendentes de imigrantes, e vão buscar no Pampa uma tradição que não é sua para compor um imaginário gaúcho, o homem centauro, etc. Mas são vários regionalismos que são trabalhados nesse momento, certo? E é interessante também, e algo bastante rico do conceito de região, que a região é uma delimitação cultural, é uma delimitação econômica, mas a região não é um espaço de representação política. Tá? Quer dizer, a região é uma artimanha do poder central para lidar com as partes do país. Ninguém elege o governador da região, nem a assembleia regional. Quer dizer, a região é um instrumento do poder central para atuação seletiva no território nacional. Tá? E esse caráter centralizador, cerimônia, por exemplo, de instalação do Estado Novo é fantástica. Campo de São Cristóvão, certo? Vem as crianças com as bandeiras dos estados, se queimam numa pira e pegam a bandeira nacional. E aí o Vargas diz, agora não tem mais estado, agora é tudo Brasil. Mas depois recria a região, como forma de atuar seletivamente sobre o território. Tá? É um momento também que o Estado começa a atuar em termos de política cultural de forma mais explícita, as ações do DIP e toda uma tentativa de recuperar algo do que seria uma cultura nacional. Há momentos interessantíssimos, há episódios. Por exemplo, Vargas cria o Instituto do Patrimônio Histórico-Artístico Nacional, e a tarefa primeira do Instituto é definir onde nasceu a brasilidade. O que coloca em polvorosa essas elites, os intelectuais dessas elites regionais, para identificar. E há uma verdadeira guerra simbólica, certo? Obviamente, os paulistas, certo? Não tem o que discutir. O Brasil nasceu com as bandeiras. Criou esse território imenso, tal, expansão bandeirante, então, Cassiano Ricardo, tal, vários autores, os historiadores bandeiristas, Toné, certo? O Elis. E o seguinte, o centro da brasilidade é São Paulo, posição com a qual não concordam as elites pernambucanas. Que negócio é esse? Então, Gilberto Freire, Gonçalves de Melo, não. Todo mundo sabe que o Brasil surgiu, certo? Enquanto Brasil, enquanto sentimento de brasilidade, na expulsão dos holandeses. Então, é Olinda, o berço da brasilidade. Posição com a qual não concordam os intelectuais mineiros. Vão dizer, não, o Brasil surgiu com a Inconfidência Mineira, o coração do Brasil é Vila Rica, Ouro Preto, certo? E o Vargas, muito no estilo dele, cria um órgão com um modelo proposto pelos paulistas, inspirado ali no Serviço do Patrimônio que já existia em São Paulo, do Mar de Andrade, coloca na direção do órgão mineiro, Virgílio de Melo Franco, certo? E o primeiro bem tombado no Brasil é o Monte de Guararapes. E com isso se acerta essa somatória, certo? Mas é interessante, esse momento, essa busca, quer dizer, começa a surgir, certo? De forma mais clara, a preocupação identitária. A gente poderia dizer que a nação começa a dar algum sinal de que, pelo menos, quer existir. Quer dizer, a identidade dando elementos para a legitimação política, certo? E para o Vargas, claramente, uma identidade que estaria adormecida no interior do Brasil. Então, o verdadeiro Brasil é aquele Brasil do interior, Brasil profundo, certo? É interessante fazer aí o contraponto com o governo JK, porque o governo JK inverte essas posições. O governo JK, reiterando a meta, e talvez até acentuando, da modernização, certo?